Voltando um pouquinho no passado, por que uma pessoa entra nas drogas e por que ela decide sair? Você entrou por quê e saiu por quê? Minha mãe sempre falava assim, filho, cuidado com colocarem alguma coisa na sua bebida, com gente estranha que te oferece alguma coisa. E ela falava isso na melhor das boas intenções. Mas não é o estranho que oferece a droga para você, é o amigo. Uhum. Então eu comecei nas drogas com 14, 15 anos, quando eu experimentei primeiro a bebida, depois o cigarro, depois uma viagem para Porto Seguro, eu fumei maconha, e era tudo lindo, maravilhoso, eu não comprava, eu usava, legal. Com 18 anos de idade, numa roda de amigos, eu utilizava somente a droga dos outros. Uhum. Uma pessoa falou, eles estão cheirando ali. Eu falei, eu vou experimentar. E eu cheirei cocaína, e daí comecei a comprar, e a cocaína, eu falo nas palestras que eu falo, Thiago, que a droga, a cocaína, se eu falar droga é ruim, fala, não é bom, porque se fosse ruim, não seria um problema no mundo todo pessoas usando droga. Então, Uhum. num primeiro momento, a sensação que você tem é muito prazerosa. Uhum. A cocaína, por exemplo, quando você cheira ela, depois de 20, 30 minutos, você tem vontade de cheirar. Ela dá uma sensação muito boa, depois de 20, 30 minutos ela começa a cair, você tem vontade de cheirar de novo. E eu conseguia viver, eu era do ramo de automóveis, sempre fui um ótimo vendedor, e eu conseguia viver, administrar a minha vida, me tornei proprietário de uma loja de veículos, ganhava, com 20 anos de idade, eu ganhava meu salário na época, 30 mil reais, hoje era como se fosse 60, eu conseguia equilibrar minha vida normal. Até que um determinado momento a droga passa a usar você. Quando Uhum. você usa a droga, depois ela usa você. Uhum. Então eu comecei a entrar na mesma frequência, na mesma situação de todos os dependentes da droga. Eu já não conseguia mais trabalhar muito bem, eu tinha que ficar trancado numa sala. Eu já não usava mais aos finais de semana. Eu cheirava cocaína, era nos finais de semana, depois segunda, quarta-feira, daqui a pouco eu estava cheirando todo dia cocaína, eu ficava trancado e fui não dando resposta, comecei a faltar, comecei a perder tudo, quebrei, porque não existe a pessoa que consegue, eu tenho um domínio sobre a droga. Não tem, você tem por um tempo, daqui a pouco você vai perder ela. Até que um dia, eu numa balada, eu fui num bairro buscar cocaína, e busquei, voltei, busquei, voltei, busquei, voltei, até que no momento que eu fui lá, o traficante já não estava mais lá, eu falei, e aí, tem pó? Falei pro carinha que estava lá. Ele falou, pó não tem, mas tem pedra. E aí eu falei, então aqui, eu já tinha usado cocaína e eu peguei e experimentei o crack. E o crack é assim, devastador. Quando a cocaína, falei pra você que você cheira depois de 20 minutos tem vontade de cheirar de novo, o crack, a hora que você traga a fumaça do crack, ela dá uma sensação única, maravilhosa. A hora que você assopra aquela angústia, aquela depressão, você precisa tragar de novo. E aí o porquê que nessa luta de ajudar as pessoas a se recuperar das drogas, eu já internei uma mãe que trocou seu filho por R$ 50 por causa das drogas. Um Meu pai de Deus. família de trabalhar numa grande multinacional tinha vergonha de voltar para casa porque ele pegou a bicicleta que ele deu pro filho dele na época de Natal e vendeu antes mesmo de entregar pro filho. Comprou a bicicleta de Natal, antes mesmo de entregar, ele vendeu. Uma professora da rede municipal. Então a droga, a crack faz a pessoa perder todo o sentido. E eu continuava, minha família sofrendo. Minha mãe, eu chegava às 6 horas da manhã em casa, sujo, porque ficava usando, usando, usando. E minha mãe estava lá acordada, esperando eu. E a família única, a última, não é a saber, mas a reconhecer que Uhum. está tendo um problema com droga. Uhum. Todo mundo sabia, pô, a mãe vai estar desandado. Mas a minha mãe, se você falasse, ela enforcava você, porque Uhum. não fale mal do filho dela. Uhum. E o fundo do poço para mim foi que eu fui numa festa, inclusive minha filha estava lá, e aí eu estava com o pé quebrado, eu bebi, a bebida ela impulsiona a droga, e depois eu peguei ali, saí buscar mais drogas. Quando eu volto, era o Réveillon, tinha acabado, todo mundo triste, a festa acabado, ninguém se entender o que tinha acontecido porque eu tinha sumido. E eu falei, meu Deus, tô acabando com a minha vida. Mas mesmo assim não fez eu parar. Teve momentos que eu já fui chorando, e eu conheço pessoas que já aconteceu isso, que vão chorando buscar droga, sabe? Eu vou cheirar, não vou ver minha filha, não vou voltar para casa, mas o vício é tão forte, é demoníaco, é tão forte que a pessoa não consegue evitar. E eu tinha um pastor, o pastor Valmir, hoje mora nos Estados Unidos, e ele pegava no meu pé, ele trabalhava nessa mesma rua que eu vendia carros,
E ele era um pastor chato. Ele ficava, Manga, preciso ir pra igreja, não sei o quê. Eu me escondia dele. E até que um dia eu não consegui esconder, ele me pegou assim, no pulo, falou, Manga, vamos pra igreja. Eu falei, era uma sexta-feira. Eu falei, vamos. E lá na região de Sorocaba tem Araçariguama, um lugar que chama Vale da Bênção. Que é um lugar onde as pessoas se reúnem para orar, os missionários ficam ali. E ele falou, então passo amanhã na sua casa às 7 horas da manhã. Eu falei, tá bom, pastor, pode ir lá que eu vou. Eu já não aguentava mais as drogas, não tinha força para parar. E naquela noite eu desandei. Saí, usei drogas. Cheguei em casa, era 6 horas da manhã. E há muito tempo eu não orava, eu orei. Falei, Deus, faça que esse pastor esqueça de vir aqui. Não adiantou, Deus não ouviu essa oração. 7 horas, toca o interfone no pastor, eu desci. Fui para o Vale da Bênção. E eu falei, poxa, já que eu tô indo? Então eu fui conversando com Deus. E eu lembro que eu fiz essa oração quando eu cheguei lá, Tiago. Eu falei assim, ó. Ou o Senhor me liberta, ou o Senhor me mata. Porque eu não aguento mais. Minha vida acabou para mim. Eu não tenho mais controle. E daquele dia em diante, eu nunca mais cheirei cocaína, nunca mais fumei cigarro, nunca mais bebi. Isso já está indo para 18 anos que Deus me libertou. E aí eu iniciei essa trajetória de ajudar as pessoas a sair das drogas. Muito bom. Fui para a igreja e pedi para Deus uma mulher de Deus. E aí eu falava, nossa, essa moça é bonita. E ela era casada, eu falava, ai meu não, vou esperar Deus preparar a mulher certa num curso de marketing. Eu chego atrasado, e daí chega a minha linda esposa também atrasada. Daí eu falo, é ela. Daí eu fiz o curso. Quando o cara tá no desespero, ele faz essa mesmo. Aí eu fiz Aí teve um momento de almoço, daí eu falei assim, não, Senhor, se for é ela que vai falar do Senhor comigo. Eu dividi os grupos, ela vinha no meu carro, ela pegou um CD e falou, quem que é evangélico aqui? Eu falei, sou eu. Daí eu falei, esse é o sinal. 1 ano depois casamos e aí Deus foi acrescentando a cada dia na nossa vida. Caramba, que história, né? É uma superação. Vai, Wesley. Prefeito, eu gostaria de saber se Senhor prefeito. Não, mas gostaria de saber se você já teve alguma decepção com a população. Por exemplo, você fez um projeto que era para a população, só que aconteceu alguma coisa por exemplo, vandalismo. Aí você ficou decepcionado e como você lidou com isso? Ou também você já fez alguma coisa e o povo não foi grato por aquilo que você fez, né? Se isso acontece. Acontece em todos os sentidos. Acontece desse exemplo que você deu de a gente fazer uma melhoria e uma semana depois, 15 dias depois, alguém vai falar detona, picha, estraga. Faz parte isso. Já aconteceu de a gente fazer uma política pública, achar que ia ser bom, não ser, você volta para trás e fala, então não vou fazer. Acho que faz parte, são acertos e erros da gestão pública, mas eu tenho que aqui, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso como o povo de Sorocaba. Eles são muito, sim, eles firmes, vou falar até a palavra que a gente até aprende na igreja, não seria talvez esses fiéis. Eu participei de uma eleição onde eu disputei com o PL e com o PT, que são os dois maiores partidos de oposição, de ideologia, e o PL até 15 dias atrás queria ser meu vice, eu não aceitei, e a população foi firme, né? Não, Manga, estamos com você, e uma série de ataques. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Eu acho que é um povo diferenciado, é uma população que ficou firme conosco. Então, apesar de ter alguns momentos que acontecem isso, de um vandalismo que acontece, ou de uma política pública que de repente você achou que ia dar muito certo, não deu certo, você voltar. Eu não tenho problema nenhum de falar, olha, tô voltando atrás, isso aqui não deu certo, vamos para um caminho que dê certo e ajustar, mas eu só tenho que agradecer a população sorocabana.